Bom, vamos falar agora do conto do Graal. Esse conto foi escrito por Chrétien de Troyes, acredito ser essa a pronúncia. Ele foi escrito entre 1181 e 1191. Bom, ele é um romance inacabado, em que o Chrétien de Troyes ele escreveu esse romance para o conde Felipe de Alsácia. Tá? Entre o conde Felipe e o Chrétien existia aquela relação de mercenato, aquela relação em que reis e nobres ah, patrocinavam artistas. Tá? Então o Chrétien de Troyes, como forma de agradecimento ao conde, acaba por escrever esse conto. Um detalhe é que, devido à sua morte, o conto fica inacabado. Tá? E a gente encontra esse conto, às vezes, somente pelo título de Percival, ou o Conto do Graal, ou Percival e o Conto do Graal. Bom, o que fala o conto? No conto, o Santo Graal, que é o cálice da última ceia, tá? Aquele que Jesus utilizou na última ceia, ele é guardado num castelo onde um rei se encontra gravemente ferido, né? E um detalhe é que as suas feridas elas não podem ser cicatrizadas. E o povo, como gosta muito do seu rei, está sofrendo por causa disso. Bom, o rei ele foi ferido no início da sua adolescência, quando andava pelos bosques e estava faminto. Ele encontrou um salmão assado no espeto, né? E devido à sua fome ele pegou o peixe, tirou um pedaço e comeu. Tá? Com isso ele acabou tendo uma queimadura grave nas mãos, nos dedos, né? E para aliviar a dor da queimadura ele leva os dedos até a boca. Após esse incidente de se queimar gravemente com o peixe, ele passa a ser conhecido como o Fisher King. Em português, Rei Peixe. Um tempo depois, ele foi ferido entre as coxas, lá nas suas partes íntimas, e se tornou estéril. O detalhe desse rei é que ele vive somente deitado e precisa ser carregado para onde quer que vá. Às vezes, ele consegue pescar, né? E esse é um dos únicos momentos em que ele se sente feliz. Ele reina, o Fisher King, ele reina num castelo onde está o Santo Graal, mas ele não pode tocá-lo nem ser curado por ele. Fazer aqui um parêntese. Não sei se vocês lembram, existe até um filme do Indiana Jones em que ele pega o cálice da última ceia, o Santo Graal, para curar o pai dele, né, o Sean Connery no filme. Então o Santo Graal tem essa propriedade de cura. Tá? Então, só que o Fisher King ele não pode nem tocar no Santo Graal, nem ser curado por ele. E o bobo da corte, ele então profetiza de que o rei se curaria quando algum tolo e ingênuo chegasse até a corte. Numa região isolada, tá, vive um menino simples e ingênuo, com a sua mãe viúva, cujo nome é Hurt Sorrow, traduzindo dor de coração. No início não se sabe o nome do menino, e só depois é que durante a história ficam sabendo que seu nome é Percival. Seu pai e seus irmãos foram cavaleiros, tá? Seu pai foi morto por tentar salvar uma donzela, e seus irmãos foram mortos em guerras. Sua mãe então não desejava que ele se tornasse cavaleiro, para não correr o risco de ter o mesmo destino do seu pai e de seus irmãos. Ela levou ele para longe, local isolado, e criou ele em circunstâncias bem primitivas, numa casa bem primitiva. Ele utilizava roupas grosseiras e tecidas em casa, feitas em casa pela própria mãe. E ele não possuía instrução nenhuma.
Na sua adolescência, Percival ele vê 5 cavaleiros, como ele nunca tinha visto um, ele fica fascinado, né, e como eles estavam vestidos, pelas suas armas, pelos seus cavalos, né. Ele volta para sua mãe e diz que viu 5 deuses e que deseja sair de casa para segui-los. Sua mãe percebe que eram cavaleiros, ela chora, né, pois teme que ele seja morto assim como seu pai e seus irmãos. Entretanto, ela dá para ele a sua bênção, tá? Mas dá também 3 conselhos. Primeiro, ele deveria respeitar as donzelas. Segundo, deveria ir à igreja todos os dias. Lá na igreja, ele iria encontrar toda a comida que precisar. E o terceiro conselho, nunca fazer perguntas.